Dr. Marcelo Pedreira, na janela da Paulista. Dr. Marcelo, me fala uma coisa. A gente tem um bebê. Aí, quanto que é para levar o bebê no pediatra e por quê? Boa pergunta. Aliás, a gente o pediatra, na verdade, costuma fazer algumas consultas de pré-natal, que a gente chama. Quando a família vai conhecer o seu pediatra antes do bebê nascer. Estamos falando, evidentemente, de famílias que têm condições de fazer isso. E aí você, nessa consulta, ele sempre pergunta, mas quando que eu preciso trazer o bebê aqui para você dar uma olhada? Então, o que a gente orienta é o seguinte, que o pediatra orienta. Assim que saiu da maternidade, no máximo, estourando uns 5 dias, a primeira semana do bebê, é bom levar o pediatra. Por quê? Veja, quando ele sai da maternidade, só para a gente lembrar um pouquinho, o bebê nasce com um peso tal, e o bebê, é normal que ele perca um pouco desse peso na primeira semana de vida. Porque ele nasce inchado, então ele vai perdendo, vai se adaptando à amamentação. Então é normal que o bebê, por exemplo, nasça com 3 quilos, e nós consideramos que mais ou menos aí uns 10% de peso é normal que ele perca. Então se o bebê nasceu com 3 quilos, saiu com 2.800 na maternidade, tudo bem, perdeu, mas ele vai ganhar. Então até o final da primeira semana pode continuar tendo essa perda. Outra coisa, às vezes o bebê ficou ictérico, melhorou, foi para casa quase sem icterícia, de repente a icterícia pode voltar. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, é muito importante que o pediatra de consultório ou do ambulatório, ele veja essa criança logo na primeira semana de vida dela, para saber o quê? Primeiro, se a perda de peso ainda está compatível, se a mãe está se dando bem com a amamentação, principalmente quando são pais de primeira viagem, se a pele do bebê está em ordem, e para bater aquele papo legal com a mãe, para dizer, mais ou menos, eu estou abrindo uma manual de instruções, estou falando o que vai acontecer com o seu bebê. Então essa é a orientação, que você vá ao pediatra, no máximo, a maternidade fala isso, no máximo aí na primeira semana de vida da criança. Na primeira semana. Eu tenho bebês que saem, vão no dia seguinte e já estão no consultório. Mas aí depois, com que frequência? Legal, outra boa pergunta também. Então, o que acontece? Se o bebê está bem nessa primeira visita, quase sempre que o pediatra pode te pedir um retorninho uns 15 dias para saber se esse peso, como é que ele está evoluindo. Ou se de repente o peso caiu um pouquinho mais do esperado, para que ele oriente a mãe com relação à amamentação e volte até uma semaninha depois só para pesar o bebê. Depois disso, o bebê, eu costumo brincar, quando pegou no tranco já, a família se adaptou bem, é importantíssimo que a gente veja a criança pelo menos uma vez ao mês nos 6 primeiros meses. Por que, Isabel? Porque existem marcos, a gente fala marcos, mas marcas do desenvolvimento de uma criança. Porque o pediatra de consultório, que faz o que a gente chama de puericultura, puericultura é quando você vê uma criança saudável, você acompanha o crescimento, o desenvolvimento da criança, para saber se está tudo ok. Então é obrigação nossa que a cada mês a gente observe a criança e nós vejamos se aquela criança está se desenvolvendo de acordo com o que ela teria que se desenvolver. Por exemplo, a gente sabe que... E aí que entra os tais marcos. Os marcos, por quê? São algumas coisas que acontecem. Vou te dizer um marco dos 2 meses, por exemplo. Até os 2 meses, é uma criança que ela reage a sons, ela é capaz de acompanhar objetos um pouquinho mais, que a gente chama da linha média, sabe? Ela começa a acompanhar os objetos. É uma criança que se acalma com a voz da mãe. É uma criança que já começa a sorrir, meio que a gente chama riso social, mais espontaneamente. É uma criança que já com 2 meses a gente já sente uma firmeza maior no pescocinho. Então, o que acontece? Se eu pego uma criança no primeiro mês, no segundo mês, e a criança não tem esse desenvolvimento, a mãe fala, doutor, ele é muito molinho, doutor, eu faço barulho, ele nem se incomoda. O que será que está acontecendo? Pois é, pode não estar acontecendo nada, pode ser um atraso constitucional da própria criança, ou é obrigação nossa no consultório ver se tem alguma alteração que eu precise encaminhar essa criança para um especialista ou eu mesmo tomar uma decisão. Às vezes a criança pode ter algum problema neurológico, algum problema nutricional
que eu preciso checar. Sem falar, como eu falei em nutrição, se a criança está ganhando o peso que a gente espera que a criança ganhe de acordo com sua faixa de peso. Tá? O peso não é um marco, mas os marcos são esses. São mudanças que a gente espera que a criança tenha quando a criança atinge determinada idade. É o que eu falo para os pais. Se o filho está com 4 meses, eu falo, olha, seu filho faz exatamente o que a gente espera que uma criança de 4 meses faz. Às vezes, Isabel, ele antecipa. É aquela história do meu filho andou com 9 meses, meu filho andou com 10 meses. É a idade normal de andar? Não, mas ele desenvolveu essa habilidade mais precocemente. Eu me preocuparia muito se uma criança de 2 anos não andasse, por exemplo. Tá? Exagerei até na idade aí, tá bom? Porque às vezes a criança anda com 1 ano, 1 ano e 2 é normal. 1 ano e pouco, até 1 ano né? e 2 anos. Uma criança de 1 ano e meio que não anda, que não tem firmeza, com certeza a gente tem que dar uma olhadinha. Então esses são os marcos do que a gente chama do desenvolvimento. Então é bacana isso, pode conversar com o seu pediatra, né? Eu não vou falar todos para você aqui agora, né? Mas é isso, né? O que meu filho de 6 meses, ele precisa, no mínimo, estar fazendo para ficar sossegado. Então, no mínimo, ele tem que fazer isso. Né? E é muito bacana isso. Legal, Tá, né? Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta. Meu amigo, fale. O bebê, depois de 6 meses, ele pode fazer uma viagem longa? Ele pode fazer uma viagem longa. Ah, não tem problema nenhum. Você só tem que se adaptar à rotina do bebê. Mas depois de 6 meses. Então, às vezes, tem famílias que pedem para fazer antes essa viagem. Tá bom? A única restrição que nós fazemos é o seguinte. Em primeiro lugar, você tem que tentar manter a rotina do bebê. Tá? Então, às vezes, você vai fazer uma viagem longa, você vai para um país que tem um fuso horário de 10 horas, né? Vai dar uma atrapalhadinha, sem dúvida. Né? Então, você fala, bom, em primeiro lugar, para segurar uma criança num ônibus, num avião, num navio, navio tudo bem, mas um ônibus, num avião, você esperar ficar 10 horas com a criança, com certeza é um ambiente que não é muito bacana para a criança. Então eu sempre alerto isso, você pode ter alterações de comportamento, a criança pode chegar no local irritada, mais sonolenta, você vai mudar um pouquinho as horas de alimentação da criança. Então essa é a restrição. Fora que criança muito pequena, que ainda não começou a ser vacinada, fica muito mais propensa à aquisição de infecções. Então eu vou colocar uma criança num ônibus, eu vou colocar uma criança num avião, né, com mais 200, 300 pessoas dentro de um avião. Tem alguém que com certeza está resfriado lá dentro. Né? É um ambiente fechado, o ar é renovado, assim é dito. Mas é o seguinte, você sentou ao lado, é um trabalho tremendo, né? Para viajar com uma criança pequena, né? Bebê de colo. Só se for muito urgente, porque é um risco, acaba sendo um risco desnecessário para a criança também, né? Às vezes tem problemas familiares que os pais batem no peito e falam assim, não, eu preciso fazer essa viagem, é um problema de saúde, a criança precisa ver um parente que não vai viver muito tempo. Eu falo, olha, saiba o risco que você está correndo. Nós, pediatra, nós não podemos proibir nada, a gente orienta para que você não faça. Mas, enfim. O ideal é não fazer mesmo. Obrigado. Boa pergunta, Mr. Volpe, obrigado. Bom senso, Mr. Volpe. Eu sempre falo, tenha bom senso. Né? Isso é mais importante. Dr. Marcelo, muito obrigada. Até a próxima. Grande prazer. When I grow too old to dream, oh, I'll have you to remember. And when I grow too doggone old to dream, your kiss will be here in my heart